Estamos ao vivo. Muito boa tarde. Estamos começando aqui mais um estudo de ações aí. O Felipe vai trazer para a gente um conteúdo bacana sobre uma empresa aí que está um pouquinho polêmica, assim, o papel caiu bastante. Muita gente acha aí que está muito barato. Será que está mesmo, né? Vamos dar uma investigada. Essa ação é a Mosaico, então é uma ação nova na Bolsa de Valores, então grande chance aí de você não conhecer ela ainda, né? Não é uma Petrobras, um Banco do Brasil, né? Uma empresa um pouquinho diferente. Vale a pena falar também que ela não tem mercado de opções, então quem já tem me acompanhado aí, eu sempre falo, né, que investindo em opções, você está investindo em ações, essa eu acredito que é a melhor maneira, né, da pessoa física investir no mercado de opções. E aí você não deve se prender, né, só ao que tem opção, né? Se tiver aí uma ação muito interessante, faz total sentido, né, você ter na carteira, apesar dela não ter liquidez no mercado de opções. Então, estou só, né, dando esse alerta aqui, né? Então, a gente aqui não está preso a nada, né? A gente não está preso a opções de Petrobras e Vale, como algumas pessoas acabam se prendendo pela liquidez. A gente não está preso a investimentos de curto prazo, né? A gente tem aqui uma cabeça livre, né? Então, gostaria de começar esse nosso estudo aqui pedindo para você esvaziar um pouquinho aí as suas cabeças, seus preconceitos, né? Sobre mercado de ações, sobre eventualmente essa empresa e aprender, né? Escutar o que o Felipe tem aí para trazer a gente. Você não precisa concordar, discordar. O legal é você analisar, né? E daí pode sair um grande investimento, tá? Pode sair realmente, como o Warren Buffett fala, né? O ideal é você ter ali uma cartelinha com uns 20 espacinhos ao longo da sua vida, e aí você faz ali 20 bons investimentos ao longo da sua vida, isso vai te trazer um retorno muito grande. Quem sabe, né? Uma dessas empresas que a gente tem trazido aqui para estudar, não é um desses buraquinhos aí que você vai alfinetar, né, e vai colocar um pouquinho de dinheiro e vai te trazer uma boa rentabilidade futura. Vamos ver. Felipe, obrigado de novo. Vamos que que isso, vamos. eu que agradeço. Bom, pessoal, muito boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou o Felipe Pessini, eu sou investidor profissional, sou sócio junto com o Caio e minha especialidade, né, a área que eu estou me aprofundando bastante é a área das ações, então essa área onde a gente tenta aproveitar cada vez mais os estudos, as análises das empresas e como se beneficiar disso, como o investidor pode se beneficiar disso. E o que a gente vai fazer aqui agora é um mapeamento de empresa, um mapeamento da Mosaico. E o que é esse mapeamento? Nada mais é que é um estudo aprofundado de empresas relevantes da Bolsa Brasileira, onde eu investigo a empresa através de documentos oficiais, como formulário de referência, ITR, demonstrativo de balanço, balanço patrimonial e vários outros. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente, né? E eu faço isso, esse mapeamento, para a gente poder investir melhor, então, para investir melhor nosso capital, para melhorar os resultados, para investir com fundamento, porque a gente sabe que conhecendo os investimentos, onde o seu dinheiro está, a gente consegue melhorar muito a relação risco-retorno e, consequentemente, a nossa rentabilidade. E a gente faz esse tipo de coisa muito porque a gente tem exemplos de grandes milionários e bilionários que enriqueceram investindo dessa forma. Então, Warren Buffett, Peter Lynch, Benjamin Graham, John Templeton, tem Nassim Taleb, Charlie Munger, aqui no Brasil tem o Luiz Barsi, o Stu Berger. Então, tem vários exemplos que a gente tem de pessoas que enriqueceram dessa forma. Então, investindo seu capital bem, com fundamento, conhecendo as empresas nas quais investir. E parafraseando, né, que o Warren Buffett, né, ele fala que a maioria das pessoas se interessa por ações quando todo mundo está interessado. O momento de interessar-se é quando ninguém mais se interessa, não se ganha dinheiro comprando o que é popular. E essa frase se encaixa tão bem agora, porque a empresa que a gente vai mapear, que a gente vai estudar, é uma empresa que não está nada popular. As ações, desde do fechamento do IPO, elas estão caindo mais de 70%. Então, é uma empresa que não está nada popular. E é por isso mesmo, um dos motivos, né, mais para frente eu vou apresentar outros, um dos motivos que a gente tomou a decisão de mapear essa empresa, de entender a fundo como que é o modelo de negócio, as operações dela, qual que é a história dela, de onde que ela surgiu. E
às vezes você pode estar se perguntando que é arriscado, que é difícil, e parafraseando novamente o Warren Buffett, né, ele fala que o risco vem de você não saber o que está fazendo, e é justamente por isso que a gente faz o mapeamento da empresa. Eu gostaria de dar um exemplo que aconteceu esse fim de semana, de um colega meu, um grande amigo, ele inquieto e chateado pela carteira dele não estar rendendo muito bem, e ele falou que a maior posição dele era Cogna. E a gente conversando, eu percebi que, apesar da maior posição dele ser Cogna, ele não sabia praticamente nada da empresa. Ele não sabia que o presidente era filiado a um partido político, ele não sabia da divisão das operações da empresa, e ele estava inquieto por não conhecer, não entender da empresa e só ver o papel caindo. Então, não importa muito, às vezes, né, no curto prazo, se está caindo ou não, mas é muito importante o investidor conhecer os riscos, saber o que tem na empresa, saber se decide se quer correr esses riscos, para o investidor dormir tranquilo. Se ele tivesse conhecimento disso, com certeza ele não estaria investido, ou se estivesse investido, não estaria preocupado. Então, isso é muito importante também. E lembrando que o mercado ele é muito competitivo. Então, assim, basicamente, toda ação vai ter um lado muito negativo. Se você está indo, né, na dica de algum colega, algum relatório, né, alguma casa, tem umas casas que são assim, né, a ação do 1 milhão, não sei o que lá. Se você está indo assim, acho que você ainda não está muito com muita maturidade, né? É legal pegar o que é ruim, porque vai ter algo muito ruim nessa empresa. E com base nisso você decide, né? Se você quer correr, quer aceitar, e aí vai. Né? E com relação ainda com o que é arriscado, acho interessante também aquela visão do Peter Lynch, né, que ele fala do poder do conhecimento comum. Né? Ele diz que os investidores comuns têm vantagens contra os investidores profissionais. E nas palavras dele, ele fala que ao longo de uma vida comprando carros ou máquinas fotográficas, você desenvolve uma sensibilidade sobre o que é bom, o que é ruim, o que vende e o que não vende. E a parte mais importante disso é que você consegue saber disso antes do mercado financeiro. Então, para quem acredita que ainda é arriscado, ou mapear uma empresa, investir numa empresa, estudar, saiba que o investidor comum ele tem essa ferramenta, ele tem essa arma, e isso é muito interessante. Então, todo mundo, o mercado financeiro é um instrumento, uma ferramenta onde todo mundo tem a oportunidade de participar de lucros de grandes empresas. E com relação a se é difícil, né? Muita gente fala, putz, mas eu não tenho tempo, é muito difícil para mim. Hoje em dia, todos têm acesso à informação. Então, se você tem dúvidas com relação à empresa em específico, você pode entrar no site de RI deles, tem muito material lá importante. Se você não tem tempo de estudar, você consegue mandar e-mail para as empresas e tirar várias dúvidas referente à empresa. Isso é muito interessante. E também dúvidas com relação à opção de investimento, tem vários escritórios de assessoria que podem te ajudar com isso. Então, eu acredito que hoje está muito fácil você participar de lucros de empresas, lucrar, se beneficiar, enriquecer, aumentar patrimônio com esse tipo de mercado. Bom, o Josué já está entregando a posição aí, ó, 12,98 preço médio. Bom, também vou entregar a minha. O meu está 12,56, tá, Josué? Então estamos juntos aí. Eu vou compartilhar a tela aqui, cara. Vou solicitar aqui. Aí. Bom, e a gente vai mapear a empresa tentando responder duas perguntas, tá? Que é, quem que é a Mosaico? Então, a gente tem que entender, tem que saber quem que é a empresa Mosaico e como que ela ganha dinheiro. Respondendo essas duas perguntas, a gente consegue avaliar e discernir o que é bom, o que é ruim, se a opção de investimento ela é boa ou não, se a gente topa correr esses riscos ou não. E começando aqui o porquê que a gente decidiu mapear a empresa, tem vários motivos. Acho que o primeiro é porque ela caiu nos nossos filtros, então a gente tem uma série de filtros de qualitativo de balanço para filtrar todas as empresas da Bolsa, né? Como acho que isso é o problema com todos os investidores, né? Como a gente não tem um time de analistas para cobrir todas as empresas, nem as grandes casas de análise têm, a gente tem que fazer um pré-filtro, né? Um filtro, uma seleção de ações para incluir no radar, para que a gente possa se aprofundar em poucas delas. E para a gente fazer esse tipo de filtro, a gente avalia vários indicadores de balanço, e a Mosaico caiu em alguns deles nossos, principalmente no de crescimento, e ela ficou muito bem ranqueada, chamou muito a nossa atenção. O segundo ponto, também que é muito relevante,
quando a gente olha para a cotação da empresa, ela caiu mais de 70% desde o preço de fechamento dela no IPO em fevereiro, que foi a mais ou menos R$ 39,00, e hoje ela está cotada a R$ reais e alguns centavos. Então, assim, é uma queda de mais de 70%. E é só para dar um parâmetro aí que o Caio falou também de casa de análise. Teve casa de análise que é muito famosa pelas suas propagandas agressivas, que recomendou compra a R$ 38,00 e hoje está recomendando venda assim, a R$ 12,00. Então, acontece. Por isso, da importância de, além do analista, você ter seu critério, ter o seu filtro, ter o seu estudo, entender da empresa, que isso vai te ajudar muito. E a gente vai responder no quem é a Mosaico, a gente vai falar do histórico dela, da governança corporativa, de alguns indicadores de balanço e resultado. E como que ela ganha dinheiro, a gente vai focar bastante nas operações. Quando a gente entrar nos riscos, a gente vai ver todos os grandes riscos da empresa e principalmente a gente vai responder o que está acontecendo com a empresa, por que ela caiu 70% desde o seu IPO em fevereiro desse ano. E por fim, acho que uma etapa muito importante, a gente vai entender as projeções dela, o que ela espera para o futuro, o que ela está fazendo para que esses resultados melhorem. Bom, e o primeiro ponto com relação ao histórico, né? Ela foi fundada como Bom de Faro, né, que até hoje é um site que algumas pessoas utilizam, é um site bem antigo, de 1999. Foi fundado pelo José Guilherme Pierotti, Guilherme Pacheco e Roberto Malta. Os três até hoje são controladores e donos da empresa. Os três fundaram e os três estão no controle da empresa, isso é muito interessante também. Em 2006, houve uma fusão da Bom de Faro com a Buscapé, que é aquele site de buscas. Para quem ainda não está familiarizado com a Mosaico ela é a dona daquele site zoom.com.br, que é um comparador de preço, da Buscapé, que eu acabei de comentar, que também faz a mesma função, e da Bom de Faro, que também faz a mesma função. O que a gente vai entender é a complementariedade desses três sites, como que eles ganham dinheiro, e mais para frente a gente vai responder isso. Em 2006 também teve a entrada da Great Hill Partners, que é um fundo de private equity. Em 2007, a Buscapé foi vendido para Naspers, então eles venderam a Buscapé logo depois da fusão, um ano depois. Um acontecimento relevante em 2010 foi a fundação da própria Mosaico, então o nome Mosaico foi fundado em 2010, junto com o Grupo Globo tinha participação também. Em 2011, eles lançam o site zoom.com.br, eu particularmente faz muitos anos que eu uso, acho muito bom, para você tomar a decisão de compra de algum produto, seja um celular, eletrodoméstico, o que for. Em 2012, eles criaram um serviço de alerta de preços. Em 2013, eles criaram um sistema de garantia, que é a garantia de entrega do produto. Em 2014, a Mosaico começou a ser lucrativa, porque até então ela tinha aquele modelo de negócios em que, apesar dela gerar muita receita, ela gastava o que ela poderia lucrar ainda mais com dívidas para poder se alavancar, crescer, aumentar o seu crescimento. Mas em 2014 ela torna-se lucrativa mesmo. Na linha final da parte de contabilidade do balanço, dos resultados, ela conseguia lucro e ela fazia caixa com isso. Em 2015 ela coloca um time de especialistas de produtos para tirar dúvidas, recomendar produtos. Então, se você entrar no site dela, você consegue tirar dúvida com as pessoas que são especialistas em determinado produto, seja um celular, seja um computador, um eletrodoméstico. Em 2019, ela recomprou o Buscapé que ela tinha vendido. Isso é bem interessante. Em 2020, ela ficou muito concentrada no Zoom e no Buscapé e na expansão desses dois sites. Em 2021, que a gente viu, ela abriu o IPO a R$19,80 e no mesmo dia do IPO, que ela abriu a R$19,80, o preço de encerramento do pregão naquele dia foi a R$39,00. E hoje, como o Josué falou aí, ela já está em torno de R$12,00, né? Ele falou do preço médio dele e é o que hoje a gente viu que subiu a ação quase 7%. Hoje está subindo 7%, né? Isso, exatamente. 8% agora, 8%. Só que quando a gente fala, ela já está subindo. Bom, com relação à governança corporativa, para responder quem comanda a empresa, ela tem o nível de governança corporativa mais alto da Bolsa, que é o Novo Mercado. No presidente do conselho está um dos controladores, que é o Guilherme Pacheco. E, inclusive, aqui está
o percentual de controladoria, né, o percentual das ações. Então, 15, quase 16% está no José Guilherme, 12% no Pacheco, 12% no Roberto Malta, quase 6% com a diretoria executiva, o BTG tem quase 4% da empresa, e os outros, a maioria está em mercado secundário, que é as ações que nós temos na Bolsa e assim por diante. O CEO da empresa é o Thiago Flores, é um executivo com bagagem muito, muito boa, principalmente no setor. Ele já foi analista de marketing da Shoptime, foi coordenador de marketing do Buscapé, manager de e-commerce da Magazine Luiza, manager de marketing da Mundi, diretor de marketing da Mosaico, e ele é CEO da Mosaico há quase 8 anos. Então, ele foi um dos responsáveis por trazer a lucratividade para a empresa desde 2014 até aqui. E um ponto que é muito, muito importante que eu queria destacar, que eu achei muito interessante, são os salários dos executivos. É muito baixo o salário dos executivos da Mosaico. Para não falar número besteira aqui, né, eu fiz algumas contas e se pegar o salário de todos os executivos e fazer a média com o número de executivos, o salário deles não passa de 50 mil por mês. E se não me engano, nas últimas contas que eu tinha feito, dava em torno de 20 e poucos mil por mês. É um salário muito, muito baixo para esse nível de empresa, para o tamanho da empresa, para o setor que ela atua. Então, é muito interessante isso, que a gente vê um alinhamento com a geração de valor da empresa. Os controladores estão mais interessados em gerar valor para o acionista, para a empresa, porque eles também fazem parte dela, do que ser remunerado ao longo do tempo e muitas vezes prejudicar a geração de caixa da empresa. Então, isso é muito interessante, eu achei um ponto muito positivo. A gente vê empresas de outros setores, ou até do mesmo setor, com salários exorbitantes dos executivos, e muitas vezes que nem coisa, se não me engano, é a Centauro, né? Eu acho que a Centauro que tem um problemão, um negócio super esquisito, assim, que o fundador ele já não comanda, ele tá lá numa diretoria, mas recebe assim uma grana que você fala, caramba, como que ele recebe isso aqui por mês? Então, às vezes tem umas coisas assim que, como acionista, a gente tem que ficar esperto mesmo, tem que olhar isso daí, legal. Com certeza. Com relação aos indicadores, aqui tem muita coisa interessante. O valor da empresa está em torno de 930 milhões de reais, então ela é quase bilionária em tamanho, em reais, lógico. A relação rapidinho preço... que é o valor da empresa, bem rápido, só para... tá. O valor da empresa nada mais é que você pegar a soma das ações que foram distribuídas, multiplicar ela pelo preço que você vê lá no seu home broker, pela cotação da empresa, e juntar com isso também o tamanho da dívida dela. Aí você tem o valor da firma, que é chamado, ou EV. Então você pega o valor de mercado e considera a dívida, você tem o EV. Então ela é uma empresa relativamente muito grande, né? Lógico, comparado com outros setores, ela é bem pequena, né? Ela ainda é uma small cap, mas desse setor, e principalmente aqui no Brasil, ela é bem relevante. Quando a gente olha para o indicador preço-lucro, que nada mais é que a gente analisar o preço da ação hoje no mercado e quanto que ela lucra, essa relação está em torno de 35 anos. Esse dado é dado em anos. Então, quer dizer o quê? Se ela manter o mesmo lucro que ela teve nos últimos trimestres, se ela manter para ao longo dos próximos 35 anos, dos próximos anos, em 35 anos você consegue se pagar, você consegue reaver o seu investimento, só com o lucro dela. Para esse setor, é um nível comum, até diria um pouco abaixo. Então, setor de tecnologia da informação, esse tipo de múltiplo normalmente é bem esticado, porque boa parte das empresas até não geram lucros. É porque tem a perspectiva de crescimento. Perfeito, né? Perfeito. Então, esse tipo de empresa não é uma empresa que a gente acredita que vai estar estável, né? E, assim, o volume de produtos que ela está vendendo tal vai continuar tudo igualzinho, né? Não é isso. Se você tiver essa cabeça, aí definitivamente não é um bom investimento. O que está embutido, né? Quem trabalha, quem estuda essa parte de tecnologia, né? E ligada a vendas, vê que, na verdade, é um mercado explosivo, de ganho de escala, de quantidade, de custo de aquisição de cliente, né? Ainda é muito barato, por isso que a gente está vendo toda essa briga, né? Banco Inter com Super App, Magazine Luiza com Super App, sei lá, mas quem Super App, até casa de análise eu sei que tá lançando Super App, então assim, todo mundo está brigando, né, pelo e-commerce, né, pela propaganda na internet, captar cliente pela internet, porque é um universo gigante. Então a gente assume que o lucro dela vai crescer. Né? E aí sim, um PL de 35 anos, na verdade, se você pudesse, né,
pegar o efetivo lucro ao longo dos próximos anos, que deve crescer, daria, né, seu investimento seria retornado em muito menos do que 35 anos. Essa é a ideia. Perfeito. E só para fechar essa parte do PL, quanto mais alto é o PL, maior a expectativa do mercado de crescimento dessa empresa. E quanto menor, o contrário também. Continuando aqui agora, tem outro indicador interessante, que é a relação preço sobre SR, que nada mais é que o índice PL, só que em vez de a gente comparar o preço com o lucro, a gente compara o preço com a receita. E a gente vê um índice muito barato. Então, assim, a relação preço P sobre SR em 6,34 é uma relação muito curta. Então, em 6 anos, se ela lucrasse toda a receita dela, você reaveria seu investimento. E para uma empresa que tem uma expectativa de crescimento muito grande, que vem crescendo muito nos últimos anos, é um índice bem barato. E principalmente para esse setor, a receita é muito importante. Lembrando que não é recomendação, né, Felipe? Tem que tomar cuidado. Exatamente. A pessoa já vai sair comprando, tá? Isso aqui, assim, são opiniões nossas. A gente está aqui estudando, estamos avaliando a empresa, mas você tire suas conclusões, tá? Pensa, avalia aí e decide por sua conta, entre comprar ou não. A gente não faz recomendação, por favor, né? Vamos separar as coisas aí e receber esse conteúdo de forma madura. Perfeito. A única coisa que a gente acredita é que é interessante você saber da empresa que você está investindo. Então é interessante você estudar, se aprofundar e sempre olhar o relatório do analista para te ajudar a tomar a decisão. Mas aqui o nosso intuito é completamente educativo. Esse setor, interessante que ele não trabalha tanto com ativos, né? Tecnologia da informação não precisa de escritórios grandes, não precisa de fábricas, ativos muito relevantes. Então, o ativo dele está muito na propriedade intelectual. Então, a gente tem que sempre olhar a questão do capital de giro, que embute o passivo circulante. Então, em vez de ela utilizar grandes ativos, o custo dela disso está embutido no passivo circulante. Então, a relação preço sobre capital de giro tá muito positivo também. A gente comprar o preço com a diferença, com o capital de giro, que é a diferença entre ativo circulante e passivo circulante. Nada mais é o que tudo que ela vai receber num ano para tudo que ela tem que pagar em um ano. Então, essa relação está muito saudável também, 2,64. E aqui uma coisa que chama muita atenção minha e do Caio, que eu achei bem interessante, que hoje a empresa tem em caixa, né, em disponibilidades, que é o caixa e equivalentes, em torno de 539 milhões de reais. E se a gente comparar isso com a cotação dela hoje, né, que está a R$12, os R$12 que você paga por uma ação, mais ou menos R$4,50 a R$5 é só o que você está pagando de caixa dela. Então, você pegar todo o valor de mercado dela, 36%, que eu até coloquei aqui embaixo, do preço que ela está custando, é caixa. E isso é muito interessante, é muito interessante. Traz uma segurança enorme para o acionista. Com relação ao endividamento, a gente vê a liquidez corrente, que é comparar, é você subtrair, perdão, é você dividir o ativo circulante sobre o passivo circulante. É um pensamento próximo do capital de giro, só que em vez de diferença, né, de subtração, é um sobre o outro. E hoje a Mosaico ela tem 13 vezes mais ativos circulantes do que passivos circulantes. Isso é muito bom. Então, no curto prazo, ela está muito saudável. Em relação ao endividamento, a dívida líquida sobre a EBITDA dela está negativa, isso é muito bacana também. A empresa não tem dívidas, na verdade, é uma empresa, ela tem valores a receber, então ela não se endivida, ela tem valores. Exatamente. Muito por conta também da participação dela nas vendas do varejo, isso é comum também. Muito provavelmente alguém compra, sei lá, uma geladeira através do site dela e paga em 12 vezes. Muito desse provisionamento, dessa dívida negativa dela, que no caso da credora, vem desse tipo de compra. Então isso é muito interessante também. Com relação à eficiência, né, a margem bruta dela é 90%. Apesar de assustar, é uma margem habitual para esse segmento, como o Caio falou, um segmento de muito crescimento, de escalabilidade. Então, ela não precisa aumentar aritmeticamente os funcionários para conseguir mais clientes, não precisa de mais locais. Às vezes, com uma equipe enxuta, ela consegue uma escalabilidade muito grande. Então, a margem realmente é alta. E a margem EBITDA, né, que é o lucro operacional antes de taxas, impostos, depreciação e amortização,
é em torno de 17%, já é uma margem menor. E por que dessa redução muito abrupta entre a margem bruta e a EBITDA? Aqui eu puxei os últimos resultados do último trimestre e a gente vê que a diferença, né, dessa margem bruta para a margem EBITDA. Então, desconta despesas operacionais, despesas com vendas, despesas administrativas e outras despesas. Mas o bruto está nas despesas com vendas. Então, essa é a grande diferença. Ela queima muito caixa, ela gasta muito dinheiro para aumentar o seu volume de vendas. Que deve ser marketing, né? Perfeito. Mais para frente a gente vai ver aqui. Facebook. Com relação à rentabilidade, aqui um ponto bem interessante, tá? O ROIC, que é nada mais que o retorno sobre investimento, sobre o capital investido, está muito baixo, em torno de 3,70%, mais nos últimos resultados, tá? Nada mais que uma análise do valor que ela investe, usando o capital dela, usando o caixa, usando o capital de terceiros, para o quanto que ela gera valor para toda a empresa. É um valor bem baixo para uma empresa de crescimento, esse valor poderia estar mais alto, mas quando a gente analisa determinados projetos, o ROI, que é o retorno sobre investimento, que é o ROI, só que muito mais simplificado e analisado de forma unilateral para determinados projetos, ela consegue ter uma rentabilidade muito boa. Mas lógico que o nosso interesse é que o ROIC dela esteja alto. Mas por algumas questões que a gente vai ver mais para frente, aumento do número de funcionários, tudo, esse ROIC ele deu uma disfarçada, ele deu uma amenizada. Isso atrapalha um pouco. Fazendo um paralelo aqui para que todo mundo entenda. Se o agricultor fazer uma análise de ROIC da fazenda dele, da produção dele, no momento de plantação, ele vai ver números muito ruins. Do mesmo jeito, se ele fizer essa mesma análise no momento, né, no trimestre de colheita, ele vai ver números superavitários. Então, a gente sempre tem que olhar com base em um período maior. No caso do agricultor, no período anual, e no caso específico, a gente pode olhar até num período de mais que um ano aqui, para a gente ter essa precisão desse indicador. Legal. E por fim, com relação ao crescimento, né, é muito bom a gente olhar para a receita, ainda mais para esse tipo de empresa. Em 2018, a receita dela foi 92 milhões, em 2019, 129 milhões, em 2020, incríveis 263 milhões. É um crescimento muito, muito explosivo, muito abrupto. Mas a gente tem que entender também que 2020 foi um ano muito atípico para muitas empresas de forma negativa, mas a maioria das empresas de e-commerce foi muito positivo. Então, até a própria empresa fala que as bases numéricas de 2020, dos resultados de 2020, não devem ser considerados de modo recorrente. Isso é muito importante a gente ter em mente também. Basicamente, todo mundo foi para o online em 2020 por causa da pandemia e realmente todo o e-commerce mandou muito bem. Bom, e agora a gente já respondeu quem é a Mosaico, acho que com isso todo mundo sabe o que é a Mosaico, agora a gente vai entender como que ela ganha dinheiro, tá? E primeira questão, a gente vai ver as operações dela. Então, o que ela faz exatamente, tá? Ela tem basicamente dois modelos de negócios, tá? Que é o Product Ads, que ela chama, que nada mais é que trabalhar com anúncio e publicidade para outras empresas. Então, ela faz o anúncio de tal produto que é vendido por tal varejista e ela ganha uma comissão por isso, se a compra for através do anúncio dela, se a compra for através do site dela. E outro é por conta da intermediação que ela faz. Então, só para diferenciar as duas coisas. O Product Ads, que é quase 100% da receita, que é o principal dela, é a exibição de ofertas de produtos de lojistas parceiros. Mais para frente a gente vai entender como é importante essa parceria com outros lojistas. E essencial. Já no intermediação, entra também a oportunidade de finalizar a compra na própria plataforma da Mosaico. Tem a Mosaico está desenvolvendo alguns sistemas para o próprio cliente encerrar a compra no próprio site da Mosaico, sem precisar de um redirecionamento, tá? Então, a gente vê que ainda é um projeto, tá? A receita é muito pequena, mas o foco dela está nesse Product Ads. O intuito dela é fazer o comprador chegar no varejista e realizar uma compra, e ela ganha por isso. Aqui só uma explicação a mais, né? Receita da companhia advém de contabilização de cliques efetuados pelo consumidor ao se destinar ao aplicativo ou site do lojista parceiro. Então, o lojista parceiro remunera o Zoom, por exemplo, o Buscapé e o Bom de Faro, então remunera a Mosaico pelo número de cliques. Se a Mosaico conseguir
jogar o comprador para o consumidor para o site das varejistas, a Mosaico já ganha dinheiro. Então, só de jogar, ela já consegue ganhar dinheiro. Bom, basicamente ela tem a plataforma de vendas digitais delas, né? Vou falar algumas estatísticas, tá? Em 2020 ela teve 960 milhões de visitas no site, então é muita visita. E o Zoom estava em torno de 620 milhões e o Buscapé 330 milhões. Então a gente vê que dessas 900 visitas de tudo que ela tem, mais de 95% está tudo no Zoom e Buscapé, e é o que a gente vai focar. 26,4 milhões de visitantes únicos, então praticamente mais de 10% da população brasileira acessa esses sites, acessou esse site em 2020. O GMV dela, que é o Gross Merchandise Volume, ou volume bruto de mercadorias, está em torno de 4,2 bilhões. Então, isso é o que ela gera de valor. Isso não é o que ela gera de receita. Tá? Então, se ela faz, por exemplo, o Caio comprar um celular através do site dela de R$1.000, então esses R$1.000 entram no GMV, mas a receita dela provavelmente vai ser bem menor que isso e o lucro também. É só para a gente entender o que é esse volume bruto de mercadoria. Ela tem mais de 500 lojas parceiras, mas mais para frente vai destacar quais são as principais e as chaves para ela conseguir crescer e ser bem remunerada. O número de anúncios lá, só a Zoom dá mais de 1.700.000 por dia, né? É muita coisa, né? É muita coisa. 66 milhões de ofertas de produtos em 2020, 23 milhões de e-mail cadastrados, então para o pós-venda, para o aftermarketing que eles falam, é muito importante. Também para o remarketing, né, também é muito importante. O Buscapé e o Bom de Faro são sites, né, que têm mais de 20 anos de operação, isso é muito interessante. De novo, destacando a questão da controladoria, da governança corporativa. Os controladores são os fundadores, eles estão lá há mais de 20 anos na empresa, atuam nesse mercado há mais de 20 anos, e isso dá um conforto muito grande. São especialistas nessa área. E o Zoom, que é o mais recente, tem 10 anos, ele é de 2011. Nas redes sociais, é muito interessante que um dos diferenciais da empresa é a atuação nas mídias digitais. Então, ela cria conteúdo, ela gera conteúdo, tanto tirando dúvidas de alguns produtos, quanto falando bem deles, review e esse tipo de coisa. É muito bacana isso. Quem nunca queria comprar algum eletrônico ou qualquer tipo de produto e não pesquisou no YouTube ou no Google a descrição dele, quais as vantagens, qual que é o melhor. E a Zoom, o canal da Zoom e da Buscapé, tem vários conteúdos que você consegue tomar uma decisão de compra com isso. O YouTube tem 256 mil inscritos, o canal do Zoom no YouTube, e do Buscapé tem 166 mil inscritos, é muita coisa. E no Instagram, o Zoom tem mais de 500 mil de seguidores e o Buscapé também, em torno de 576 mil e o Buscapé 523 mil. Isso é muito bacana também, são pouquíssimas empresas que fazem esse tipo de coisa. Aliás, quem estiver assistindo aí, né, podia começar a seguir aí o canal do YouTube para a gente chegar nesse número aí. Verdade, boa, cara, é isso aí. Curte aí o vídeo. Temos 3.000 pessoas raízes aí aprendendo sobre ações e opções. Interessadas em aprender, não sei se todos estão aprendendo. Com relação aos produtos que ela participa, né, na geração de valor, nas vendas, 86% da receita é proveniente do que eles chamam de telefonia, que muito é em conta da venda de aparelhos celulares, produtos eletrônicos em geral, então entra outros produtos eletrônicos, eletrodomésticos e informática. Informática está mais focada em equipamentos de computador. Então, mais de 85% da receita vem dessas 4 linhas. Aí tem outras linhas, né? Agora mostrando todas. Então tem eletrônicos, eletrodomésticos, produtos de beleza, saúde, móveis de decoração, moda e acessórios, artigos esportivos, suplementos alimentares, calçados e entre outros. Então eles vendem praticamente tudo. Então se a loja parceira está vendendo, ela participa disso. Ela tenta pegar e gerar valor e vender, conectar o consumidor com essa varejista. Com relação aos acessos, né? Como que é uma empresa de tecnologia de educação, a gente tem que entender como é que funciona o acesso, né? O tráfego de clientes dela, para chegar no funil de vendas dela. Então, o acesso, 86% é feito pelo celular. Então, eu particularmente sou o consumidor que acessa pelo website, acesso menos pelo celular. Então, 86% vem do celular e 14% do tráfego dela vem de website. Do tráfego de celular, que é o mais relevante, 45% vem dos apps dela, então ela tem app do Buscapé e do Zoom, e
39% vem de próprio navegador. Então a pessoa está lá no navegador de internet do celular dela e consegue acessar também o Zoom e o Buscapé. Interessante a gente avaliar a qualidade desses aplicativos, né? Se ela tem receita relevante nesses aplicativos, é importante a gente avaliar se esses aplicativos são bons, são úteis. Na Apple Store, o aplicativo da Zoom, tanto na Apple Store quanto na Google Play, a nota é 4.6. Acima de 4.5 de qualquer aplicativo é uma nota muito boa mesmo. O Buscapé na Apple Store está 4.6 e na Google Play está um pouco abaixo de 4.3. Com relação à satisfação, aqui uma questão muito importante, né? Quantos analistas não olham hoje para o Reclame Aqui para tomar alguma decisão de investimento, para compor a sua análise? Acho muito bacana isso. E a gente deu uma olhada na satisfação do cliente da Mosaico no Reclame Aqui, e a Mosaico ela tem, mais especificamente não a Mosaico, mas o Zoom e o Buscapé, eles têm uma reputação no Reclame Aqui que é o RA1000, que é a máxima reputação. Então o Zoom tem nota de 8.9 e o Buscapé é incríveis 9.4, são notas altíssimas. E o percentual de resolução de problema está acima de 90% em ambos casos. Então é sensacional essa preocupação da Mosaico com o cliente. Bom, o modelo de negócio dela eu já apresentei aqui, que ela é dividida em dois, mas é basicamente a mesma coisa. Em relação ao modelo de negócios, na aba contábil, ela unifica essas duas coisas, ela não diferencia. Apenas na apresentação operacional que ela divide, mas na parte contábil ela une essas duas coisas. Agora a gente vai olhar um pouco para os clientes delas. Então, mais de 10%, os clientes com mais de 10% da receita líquida. Então, a B2W tem mais de 77, representa quase 30% da receita dela, em torno de 77 milhões de reais. A Magazine Luiza, em torno de 50 milhões de reais, que é quase 20%. A Amazon tem participação relevante e é uma das que mais cresce na parceria dela, em torno de 34 milhões de reais, mais ou menos 13%. E a Via, que é a Via Varejo, né, que tem, se não me engano, Via Varejo tem Ponto Frio, né, que agora virou Ponto, tem outras varejistas também, acho que o Caio vai lembrar. Pior que eu não... De cabeça, assim, é difícil, né? Porque a B2W... Eu vejo aqui e já te falo. A B2W eu sei que tem lojas americanas, enfim. E então a Via também representa um pouco mais de 10%. E outros clientes aqui que eu só título de curiosidade mesmo. Então tem Carrefour, AliExpress, Mercado Livre, HP, Nike, Brastemp, tem inúmeros lojistas parceiros, mas os principais são os grandes varejistas brasileiros e a Amazon está dentro delas também. Com relação à vantagem... Casas Bahia, Ponto, né, que era Ponto Frio, Bartira e o Extra. Ah, isso. O que eu tinha esquecido era da Casas Bahia, que acho que é mais relevante, assim, da Via, né? O Extra também tem algumas coisas de eletrônica. Não, essa também é grande, verdade. Bom, na vantagem competitiva, né, das operações dela, a primeira é a produção de conteúdo. Isso daqui é sensacional, assim, é um diferencial que nenhuma outra empresa tem. E é uma coisa que cria uma barreira de entrada enorme. Então, se esse mercado se adaptar à necessidade de produzir conteúdo, a Mosaico está na frente de todas as outras empresas e pode englobar todo esse mercado, adquirir outras empresas também. Ela Na verdade, pode falar. Eu diria assim, não é que nenhuma outra tem. É que você assistir um conteúdo de uma Via Varejo, né, ou Via, sei lá, Casas Bahia, falando de uma televisão, cara, qual que é a credibilidade, entendeu? Tipo, você tá vendo do cara que quer te vender, né, falando sobre o produto. Não dá, né? As pessoas não querem isso. Elas querem alguém o máximo isento possível. Assim, é claro que, né, a Mosaico não é isenta total, mas se ela faz o bom trabalho, eu acho que o valor dela está aí. É entrar nesse meio do caminho e mostrar alguma coisa relativamente isenta. Tipo, olha, isso aqui, essa televisão é melhor para você comprar. Ah, legal, então eu quero comprar. Beleza, aí tem vários links ali das lojas, né? Porque eles trabalham com mais do que uma. Então, acho que eles podem fazer isso. O conteúdo deles tem mais apelo do que um conteúdo de uma Magazine Luiza, de uma Casas Bahia, né? E uma coisa que a Mosaico auxilia é que acho que todo mundo, quando vai comprar algo, quer também, é comprar no menor preço. Então, ela mostra todos os links de varejistas e mostra ainda qual que é o menor. E é interessante comentar isso, que eu vou até compartilhar outra tela aqui para mostrar. Deixa eu compartilhar aqui. Não sei se dá para ver aí, Caio. Tá dando para ver? Tá.
Tá, peraí. Aí. Aqui eu estou no site da Zoom, tá? Só para a gente ver, aproveitar que a gente está falando sobre uma empresa de tecnologia da informação que a gente tem acesso aqui via online, que a gente pode mostrar para o pessoal, mostrar aqui as operações da empresa pelo lado do consumidor. Então, a gente entra aqui no site, então tem vários produtos, né? Vamos supor que eu esteja interessado em comprar esse iPhone 11 de 64 GB. Eu clico, então fala aqui um pouco do produto, ele dá um gráfico de variação de preço já logo de cara, histórico de preço também. Aqui eu posso calcular pelo menor preço, menor preço à vista. Então ele mostra que na Fast Shop está mais barato. Se eu me cadastrar aqui, se eu entrar na minha conta aqui do Zoom e eu comprar por esse link ir à loja, eu ganho cashback. Se eu não fizer isso, no cashback não entra. Isso é um recurso novo, tá? Que ela conseguiu só nos últimos meses conseguir, se não me engano, até no mês passado apenas, conseguir incluir. E se eu vou mais para baixo aqui, ela dá o histórico de preços, tanto dos últimos 40 dias como dos últimos 6 meses. Então eu posso ver que eu deveria ter comprado esse celular, né? Se fosse o meu interesse lá, em volta do dia 20 de abril. Eu posso criar um alerta de preço, então se eu estou disposto a pagar só 2.800, eu crio um alerta de preço e ele me avisa, tanto por e-mail quanto no meu navegador. Ele dá todas as informações dos produtos, a parte técnica. Ele tem a aba aqui de perguntar ao especialista. Tem aqui o canal do YouTube deles, em que eles fazem o review de forma bem objetiva do produto. Eles também, os especialistas, dão a opinião deles, então os pontos positivos, negativos. Descreve cada segmento dentro desse produto, então analisa o design, a tela, o desempenho, a câmera, a bateria, e aqui os comentários dos consumidores. Então é bem bacana, assim, é uma gama de serviços muito completa e que a gente não vê em nenhuma outra empresa. Legal. Agora eu vou voltar aqui com... Assim, eu acho que a barreira de entrada, né, na tecnologia, ela não é assim tão grande, né? Teoricamente, poderia juntar aí uns jovens que entendem de programação e tentar fazer alguma coisa assim. Agora, Magazine Luiza não tem como fazer isso, né? A Fast Shop não tem como fazer isso. Não adianta ela botar lá o iPhone 11, não sei o quê. Você não quer ver lá, você quer ver uma comparação entre diferentes casas. Isso aí é só eles que podem fazer, ou alguma outra empresa que tente competir com eles, né? Perfeito. Na produção de conteúdo, eles são muito fortes no Instagram e no YouTube. No TikTok, eles ainda estão começando. A audiência costuma ser engajada. Eles têm um dado de 2020 que 39% do tráfego é orgânico. Isso é muito mesmo. Para quem não entende, tráfego orgânico é a pessoa que entra no site não porque ela viu algum anúncio na internet. Ela digitou o endereço do site e foi ver lá. Perfeito. E aí o tráfego que não é orgânico é pelo meio de anúncios. Então, viu um anúncio que acabou clicando. A parceria com grandes varejistas, ela classifica como duradoura, porque a vantagem que ela traz para as varejistas potencializa as vendas, aumenta as vendas dela. Então, se uma Magazine Luiza, uma Amazon adquire os serviços da Mosaico, isso reflete em maiores receitas, maiores vendas para essas varejistas. Então é muito importante que essas varejistas sejam parceiras da Mosaico. Ela não tem ativos fixos significantes, aquele caso que eu falei das fábricas e grandes escritórios e grandes galpões que for. Então eles chamam-se de operação asset light, de alto crescimento. Foco nos funcionários, no time. Então eles classificam lá. Eu não entrei muito a fundo nisso, mas tem vários prêmios lá de melhor empresa para o funcionário, ou várias revistas, mas eles focam muito nos colaboradores deles, e acho que do principal indicativo que, na minha visão, corrobora isso é a baixa rotatividade de funcionário. Então, eles têm funcionários de longa data, tem poucos funcionários. Para uma empresa com valor de mercado de quase R$1 bilhão, ter só 200 colaboradores é muito pouco. Claro que o segmento que ela atua, facilita isso, mas é muito interessante a gente ver esse ponto. É muito bom. E empresa, quanto menos colaborador tem, mais rápidas são as decisões e as tomadas de ações. Quando você tem uma empresa gigante, aí tem que fazer reunião, aí tem que falar com a sede não sei em qual cidade, aí determinar uma equipe, um gestor, blá, blá, blá. 200 colaboradores, você puxa o telefone ali, já senta ali, resolve, pum, já implementa. Perfeito.
E um ponto que eu achei positivo na vantagem competitiva é a questão dos diretores e administradores, o que eles chamam de skin in the game, né? Eles têm muita participação societária, tanto os administradores quanto os diretores. São poucas empresas que os diretores e administradores têm um percentual muito grande de ações. Então, a gente vê empresas que o CEO ou algum dos executivos recebem milhões de salário por mês e não tem uma ação sequer da empresa. Isso traz um desconforto enorme para o acionista. Nesse caso, é o contrário, eles recebem muito pouco e eles têm muitas ações, tanto os diretores quanto os administradores. Então, se juntar os três, né, os dois, perdão, todos os diretores e todos os administradores, dá quase, se não me engano, dá um pouquinho mais de 40% das ações. Isso é muito interessante. Uhum. E aqui eu acho que é a parte mais importante, assim, né? Que são os riscos, né? Então aqui a gente vai começar. No final dos riscos, eu vou mostrar aqui que o que está em vermelho, por que a empresa caiu tanto, tá? Então, se você está aí, segura mais um pouquinho, que daqui a pouco eu vou falar o porquê que a empresa caiu tanto, caiu quase 70%, caiu um pouco mais de 70% nos últimos meses. Mas vamos tratar dos riscos, tá? Ela tem dependência de contratação de lojas parceiras, então se as grandes varejistas não fecharem contrato com ela, ela não opera, então ela depende disso. Então, essa dependência pode diminuir com o aumento da concorrência, que é a questão do Caio falou. A Magazine Luiza não pode prestar esse serviço, não faz sentido ela prestar esse serviço, mas pode surgir um grupo de jovens ali que tente e faça o mesmo serviço que a Mosaico. Lógico que a Mosaico tem muitos anos de experiência, os administradores, mas é uma coisa possível. E pode haver uma redução na demanda por esse tipo de serviço, esse serviço de criação de conteúdo, isso é um risco de todo criador de conteúdo, é esse risco de pararem de consumir esse tipo de conteúdo. A Mosaico ela pode ser responsabilizada por comercialização de produtos inadequados por parte de lojas parceiras cadastradas na plataforma. É muito interessante isso, que é no caso da Amazon, tá? Eu não sei se o pessoal vai lembrar, no ano passado, teve durante a recessão, né, a pandemia, teve um caso em que a Amazon estava vendendo, sem querer, estava vendendo um livro que fazia apologia a... Não vou citar aqui, mas temas muito ruins para a nossa cultura, muito equivocadas, muito pesadas. E no Twitter virou Trending Topics, durante a madrugada virou top 1 no Trending Topics do Twitter, porque sem querer o algoritmo da Amazon estava vendendo um livro, impulsionando um livro que não devia nem ter sido aceito para venda. Então, toda vez que você vai publicar ou vender alguma coisa na Amazon, tem uma avaliação sobre aquele produto, se aquele produto pode ser vendido na Amazon e tudo. Mas, naquele caso, teve um erro de algoritmo, um erro, às vezes, até de algum funcionário, em que a Amazon estava anunciando um produto que não é interessante para a nossa cultura, né? A nossa cultura que a gente está acostumado. E nisso, as redes sociais, as pessoas caíram muito pesado contra a Amazon, né? Como se culpando a Amazon, e tudo isso foi muito ruim para a empresa. Então, o mesmo pode acontecer com a Mosaico. Às vezes ela pode anunciar um produto que para crianças que, na verdade, não pode ser anunciado para criança, é contra a lei. Então, ela pode sofrer esse tipo de retaliação, de prejuízo, isso é muito importante também. Tá. Alterações e atualizações na estrutura e nos algoritmos de pesquisa. Então, se ela usa o Google Ads, né, o mecanismo de pesquisa do Google, se esse mecanismo mudar muito, atualizar, que é outra empresa que faz, né, o Google que tá por trás disso, o modelo de negócio dela pode mudar muito rápido. Ela tem que se adaptar a essa mudança. Então, isso pode trazer prejuízo para ela. Esse intervalo de adaptação dela pode ser prejudicial para ela, ou ela pode até não conseguir se adaptar. Então, falando aqui, né, qualquer um desses fornecedores pode, para fins competitivos ou outros, alterar seus algoritmos ou resultados de pesquisa, fazendo com que nossos sites sejam mais baixos nos resultados de pesquisa. Então, o Google pode ir lá e ver a Zoom e o Buscapé e colocar abaixo por decisão dele mesmo. Então, isso é um risco para a empresa. Os usuários podem bloquear ou excluir cookies através de navegadores e softwares e aplicativos de bloqueio. Então, tem muitos aplicativos e extensões do Google Chrome, por exemplo, que bloqueiam anúncios. Então, se o usuário tem o costume de usar isso é muito prejudicial para a empresa. A Mosaico fala que as nossas atividades dependem fundamentalmente de tecnologia e sistemas de funcionamento dos nossos negócios. O setor de tecnologia ele é extremamente dinâmico, que é essa questão que a gente falou lá das atualizações.
E nosso bom desempenho futuro depende em parte da nossa capacidade de prevermos e nos adaptarmos em tempo hábil a tais transformações tecnológicas. Eu vou entrar mais a fundo agora no finalzinho dos riscos, de que isso também foi prejudicial para a empresa e isso impactou também esse resultado ruim e, por consequência, a cotação da empresa. Outro ponto também que acho que toda empresa de software, né, de tecnologia da informação tá exposta a isso, podemos sofrer perdas de membros chaves da nossa administração e gerência ou sermos incapazes de atrair ou manter pessoas qualificadas em nossa administração e gerência. A gente sabe que programadores, essa área de tecnologia está crescendo muito aqui no Brasil, então a demanda por esse tipo de empregado, né, por esse tipo esqueci a palavra, né, funcionário, isso, obrigado. Uhum. A demanda por esse tipo de funcionário ela é mais alta do que a oferta, né? Então, lá em São Paulo, principalmente, eu tenho amigos que se formaram nessa área e trocam muito fácil, muito rápido de emprego. Então, ficou 3 meses na Amazon, mas recebeu proposta de outra empresa e já ganha mais. Então, não tem barreira geográfica, né? Então, tipo, o brasileiro ele é muito barato para um americano, para um, sei lá, Singapura contratar ele. Então, acaba trabalhando remotamente, né, aqui no Brasil e ganhando, né, das multinacionais. E aí dificulta isso para Mosaico. Mas, por outro lado, também muita gente se forma, né, nessa área. Sim, exatamente. Se é um risco tão grande. E outro, o software tem um código-fonte, né, que a gente fala. Então, não é... A pessoa não escreve, né, o software e guarda na maletinha dela. Não, o software, inclusive, normalmente fica na nuvem para não ter risco de perder, né? Então, se a pessoa pede as contas e vai para outra empresa, entra um outro programador, leva um tempo, mas consegue, né, tocar dali. Perfeito. Eles destacam aqui a questão de podemos não conseguir atrair novos talentos ou treinar novos colaboradores qualificados. Ele destaca aqui a concorrência, que é muito em virtude disso que a gente está falando. E ele fala que o sucesso dos negócios depende, em grande parte, dessa capacidade de contratar e treinar os funcionários. Uhum. Lembrando que, novamente, a empresa não tem tantos ativos fixos, então a necessidade de bons funcionários, a necessidade da propriedade intelectual é mais alta. E a gente vai destacar um pouco a questão da elevação dos custos com funcionários, muito em virtude disso também. E isso foi algo até específico do ano passado, a minha leitura, né? Eu já tive, né? Eu comecei a minha carreira como programador até, né? Eu gosto de programar. Na minha época não era aquecido assim, não era. Era legal e tal, né? Mas não era como é hoje. Ano passado, o TI, né? Tecnologia virou à frente das empresas, né? Então, o bom programador, ele ganhou um valor de carreira que nunca existiu. Então, essa inflação, né, do custo do programador é algo extremamente recente. Não sei se ela vai continuar, não sei se vai amenizar, né, mas é algo novo. Perfeito. Eles falam também que eles estão sujeitos a falhas ou interrupções de nossos sistemas, redes de comunicação, hardware, software, data centers, infraestrutura, rede, violação de segurança, ataques de hackers e outras situações similares que podem fugir do controle. Toda empresa desse setor tem esse risco, mas é importante a gente destacar também. Eles falam da incapacidade ou falha, que pode existir, né? da capacidade ou falha de proteger os direitos de propriedade intelectual, a indústria ou autoral. A gente sabe como é difícil aqui no Brasil essa questão da autoridade, da patente, esse tipo de... Ainda mais propriedade intelectual é muito complicado. A burocracia e também a parte legal desse tipo de segmento é muito complicado aqui no Brasil, não é tão desenvolvido quanto lá fora. Então, eles têm esse risco também. Aí eles continuam, né? O sucesso da companhia depende significativamente da capacidade de proteger e preservar seus direitos de propriedade intelectual, incluindo marcas, nomes, domínios, segredos comerciais e know-how. Eventual elevação nos tributos incidentes sobre o setor de tecnologia. Acho que todos os setores têm esse risco embutido. E aqui a gente começa já a estudar um pouco o último trimestre. Então, ele fala que o setor de varejo, intimamente ligado ao setor em que atuamos, é sensível à diminuição do poder de compra do consumidor, a ciclos econômicos, como é enfrentado no Brasil nos últimos tempos. Então, basicamente, apesar de estar no setor de tecnologia da informação, a gente tem que entender que a Mosaico é dependente do setor de varejo, que está dentro de consumo cíclico, dentro da bolsa. Então,
Na bolsa ela é classificada como tecnologia da informação, mas a gente tem que olhar um pouco ela com os olhos de consumo cíclico. Isso é muito importante também a gente diferenciar. Com relação às contingências, né, cíveis e fiscais, é muito baixo, isso eu achei muito bacana, praticamente zero, em torno de 33 milhões, então só o que ela tem caixa é meio bilhão, então isso aqui é muito, muito insignificante, e a maioria, eu dei uma olhada individualmente, a grande maioria é quase improvável que aconteça, então tem sempre uma classificação, e a maioria é muito improvável, então é bem bacana que as últimas empresas que a gente acabou mapeando, boa parte delas tinha contingências muito relevantes mesmo. Inflação no custo de aquisição de tráfego online. Isso aqui é um movimento que a gente vê desde 2020 para cá, devido principalmente àquilo que o Caio comentou no início, a maior competitividade no e-commerce, principalmente em relação aos bancos digitais. Bancos são instituições financeiras que detêm uma força no capital muito grande, então muito grande comparado a outras empresas de outros setores. Então, eles entrando nesse mercado aumenta muito a liquidez, né? Força muito esses preços para cima. E aqui destacar também maior custo de instalação de apps também. Esse mercado anda crescendo e os custos vêm evoluindo também. Aqui eles destacam, isso aqui é um texto que eu tirei do próprio relatório da empresa do último trimestre, que eles falam que o recente movimento de logísticas e marketplaces de incentivar os eventos promocionais utilizando cashbacks e cupons, em detrimento de ofertas com preços menores, em uma dinâmica que desfavoreceu eles no segundo trimestre, e era um período que eles estavam finalizando algumas estruturas, então, das plataformas próprias. Eu vou deixar isso aqui só a título de curiosidade mesmo, mas o foco, né, que eu resumi esses dois pontos nessa parte. Então, agora a gente vai mostrar o que aconteceu, por que a Mosaico caiu incríveis mais de 70% desde o dia do fechamento do seu IPO até agora, que foi em fevereiro de 2021. Então, em pouquíssimos meses, em 6 meses, ela caiu mais de 70%. Por que disso? Primeira coisa, algo que a gente já comentou, inflação no custo de aquisição de tráfego. Então, principalmente por conta da entrada dos bancos digitais nesse segmento do e-commerce. Ela destacou que o custo por visita cresceu 126% contra o mesmo trimestre do ano passado, e se comparar com o último trimestre apenas, 2021 ainda, cresceu 51%. A maior parte que a gente viu lá em cima, quando a gente viu aquela linha, a gente olhando os indicadores, a gente viu aquela linha do lucro bruto até chegar no lucro operacional, como ela gasta muito com essas despesas com vendas, que é anúncios, essas coisas. Então, se cresce muito, se inflaciona esse tipo de custo dela, isso dá um impacto muito grande. Então, esse foi um dos motivos dela ter reportado resultados ruins, foi essa inflação no custo de aquisição de tráfego online. Segundo ponto, o segundo trimestre é o mais fraco do ano no varejo. Você pode pegar todas as varejistas. Comumente, o segundo trimestre é o ano com pior resultado, é o trimestre com pior resultado. O mesmo a gente pode ver, pode comparar, por exemplo, a Ambev, né, o setor de bebidas, né, que normalmente no final do ano é muito mais forte que nos outros períodos do ano. Aqui, o segundo trimestre é o mais fraco. A base, outro ponto também, a base anual de 2020, ela é não recorrente. Aí entra a questão do IPO, né? Então, muita gente brinca, né? Muitos analistas, gestores brincam do IPO que não gostam, né? Porque falam, apesar da sigla ser Initial Public Offer, né? Que é oferta pública inicial, eles brincam que é It's probably overpriced, então provavelmente está acima do preço. Então, ela lançou o IPO dela com resultados lindos por conta de 2020 e muitos analistas, algumas casas de análises olharam isso como algo recorrente, recomendaram compra e tudo, mas é interessante que até a empresa fala que, hoje, né? Hoje a empresa fala isso, nos últimos trimestres, que a base anual de 2020 ela não pode ser considerada, ela é não recorrente por conta de tudo que a gente viveu ano passado. Então, esse descaso, esse descolamento entre o resultado do ano passado com o desse, porque as coisas já estão melhorando, já estão voltando à normalidade, é muito grande. Então, entre um pico e um vale, parece que a empresa teve resultados horríveis. Outro ponto é aumento na base de funcionários. É um ponto negativo, porque aumenta muitos custos, mas também é um ponto positivo que ratifica o crescimento da empresa. A empresa está crescendo muito e precisa de novos funcionários. Inclusive, a gente falou dos números lá de 200, em torno de 200 funcionários. No LinkedIn, eles já falam em mais que isso, já falam em torno de 300 e ainda tem muitas vagas.
A empresa tem um provisionamento de fechar 2021 em torno de 350 funcionários, quase dobrando o valor que ela entrou no início do ano. Isso é muito interessante também. Você que é programador, mande seu currículo. Perfeito, é verdade. Quem for programador aí, a Mosaico está contratando bastante. Necessidade de mais pessoas trabalhando, só que ela tem como, voltando àquela história, né? Empresas que normalmente não têm ativos fixos muito grandes, o custo dela está principalmente na parte da intelectual. Então, ela tem elevados custos com funcionários. Então, isso também impacta negativamente ela na relação receita e custo. Aumenta o custo dela. Isso também impactou e fez com que a empresa caísse a cotação na Bolsa de Valores. Outro ponto também, ela não tinha, nesses últimos trimestres, ela não tinha a oferta de serviços completa. Então, ela estava nesse período, no primeiro e segundo trimestre, principalmente no segundo trimestre, ela estava finalizando e reajustando algumas plataformas próprias de serviços que cresceram nos últimos meses. Dentre eles, o cashback, que a gente vê hoje, praticamente todas as empresas estão querendo ter cashback de alguma forma, e a aba de cupons. Então, esses dois serviços, que eu até mostrei agora mais cedo, que estão operantes, pelo menos o cashback já está operante, ela não estava preparada, ela não tinha esse serviço já pronto para os consumidores. Então, isso fez com que ela perdesse mercado nisso. Então, isso também foi um resultado negativo para ela. E por conta dela, e isso a gente falou também em alguns riscos, né? Ela tem que ter uma rapidez na sua adaptabilidade nesse segmento. Então, se a aba de cashback está crescendo muito, ela tem que ter essa rápida maleabilidade para conseguir introduzir esse tipo de serviço nos sistemas dela. E se ela atrasa, impacta muito forte no resultado dela. E por conta dessa adaptação, né, desse reajuste das plataformas, dessa atualização das plataformas dela, de inserir alguns serviços, eles já tinham falado isso, decidiram de forma estratégica reduzir o volume de compra de tráfego nesse trimestre e dar preferência à eficiência operacional. Então, eles focaram em deixar o sistema deles prontos e diminuíram muito o gasto com ads, né, com propagandas. Por que disso? Por vários motivos. Eles sabem que o trimestre é mais fraco, né, então eles sabem que o segundo trimestre é o mais fraco, eles estavam aumentando a base de clientes deles, então eles aproveitaram esse trimestre para, digamos assim, focar na parte operacional para deixar tudo pronto para ela conseguir aproveitar o fluxo que é o final do ano, início do ano que vem. Então, eles estavam reajustando as plataformas próprias e eles focaram, né, nesse último trimestre no orgânico. Então, focando no aumento da conversão em nossas plataformas e ajustes de nossos preços. Então, foi um trimestre que eles já tinham planejado que iam, a grosso modo, de forma bem chula, né, matar esse trimestre para deixar tudo organizado para nos próximos eles apresentarem resultados muito positivos. Então, basicamente, é por isso que a Mosaico vem caindo de forma abrupta. Os resultados dela não vêm sendo legais, principalmente do segundo trimestre, mas aqui está a justificativa. Por esses motivos que vem acontecendo isso. Cabe a gente, né, como investidor, decidir se esses riscos, se na nossa visão são temporários, se eles vão conseguir dar a volta por cima, se a gente está disposto a correr esse tipo de risco. E por fim, né, acho que é importante para a gente ver, como a gente sempre investe para o futuro, né, a gente analisar, a gente dar uma olhada nas projeções da empresa, né, para onde que ela vai. O foco dela para os próximos meses, para os próximos trimestres, para os próximos anos é melhorar os produtos deles. Então, melhorar a conexão entre os consumidores e lojistas, né, melhorar esse foco no online, que ele já vem fazendo, já vem aumentando receita, vem aumentando lucro também, tirando nesses últimos trimestres, mas esse é o foco deles. Eles vão focar muito na criação de conteúdo, então, principalmente no TikTok, que ainda está bem embrionário essa etapa. TikTok a gente sabe que é a rede social que mais cresce no mundo. Ele vai continuar isso, ele vai fazer também muito collab com influenciadores. Collab basicamente que é pegar um influenciador famoso e trabalhar junto com ele, gravar algum vídeo, alguma coisa, produzir conteúdo em parceria para gerar engajamento e venda. Eles falam que vão focar muito no pós-venda, também, principalmente por conta do tamanho deles, eles destacam que esse tamanho é favorável para a coleta de dados. A gente sabe que nesse mercado tecnológico, a coleta de dados, a base de dados de informações de clientes, contato é muito relevante para o marketing. Melhoria na robustez operacional da plataforma, isso aqui se ratifica com o aumento dos números de funcionários. Então, eles destacam que
estão aumentando o número de funcionários, principalmente por conta disso, porque quanto aumentando a base de funcionários, eles vão conseguir aumentar aumentar a escalabilidade de forma explosiva, né, de forma progressiva. Eles utilizam dados e tecnologia, né, melhoria na rentabilidade do tráfego, então a eficiência do tráfego pago, né, dos anúncios que eles têm. Novas funcionalidades, então eles focam muito nessa linha de novos produtos, novas funcionalidades, novas ferramentas. O cashback é um deles, por exemplo. Então, alerta de preços que eles já têm, extensores de browser, de navegadores, como a gente vê vários aqui no Google Chrome, eles já têm também. E aqui eles adquiriram, foi a primeira aquisição depois do IPO, que foi aquela empresa chamada Vigia de Preços, que era um extensor do Google Chrome, que você conseguia acessar e você via em tempo real lá preços de um determinado produto em várias lojas. O cashback, que eles estão trabalhando junto com o BTG é um parceiro bem estratégico, desde janeiro de 2021, que eles conseguiram concluir só agora essas operações, que então não foi apresentado, não vai ser impactado no resultado do segundo trimestre. Você chegou a ver como funciona? Se você precisa ter conta no BTG ou eles mandam o cashback para qualquer conta? Aqui, ó, tem um pouco dessa integração dos produtos. Eles falam que é lançamento, né? Pix realizado, aí tem a wallet, aí tem o cartão, que é o Bcash, aí tem um marketplace dentro do site do BTG, que é vinculado à Buscapé. Então, para quem tem conta no Banco Inter, é próximo ao Inter Shop. Aí tem esse lançamento do cartão, que está previsto para o final de 2020. Então, ó, esse marketplace do BTG ainda não saiu, então ainda vai ser entregado. E o lançamento do app, eles vão lançar um app junto com o BTG para esse tipo de operação. Aqui, basicamente, são todas as operações dela, do Shop Assistant, né, serviços financeiros. Então, o BTG entra como parceiro, principalmente na área de cashback. Eles fazem a social commerce, a criação de conteúdo. Tem as outras ferramentas que são mais simples, que é o alerta de preço, cupons e promoções, descoberta e a relação com o consumidor, perdão. Uhum. Legal. Bom, também o foco nos cupons, né, que eles já introduziram. E com relação à expansão, né, eles acreditam muito no portfólio de produtos, que expandindo o portfólio de produtos, isso aumenta muito a receita deles. Então, eles destacaram as categorias de alto crescimento, que é utilizando o cashback em setores que, por eles, são pouco explorados ainda, que é moda, móveis e beleza. Eles estão tentando focar nesses 3 segmentos, por meio do cashback também. São segmentos que eles não estão fortes atualmente, mas que são muito relevantes e que são de alto crescimento nesse mercado. E o foco deles hoje é entrar a fundo nesses 3 setores, moda, móveis e beleza. Eu entrei aqui no site deles rapidinho, ó, eles falam que o cashback vai para sua conta Zoom, o aplicativo Zoom, e aí você pode usar, né, como desconto numa outra compra, ou você pode transferir via Pix para sua conta bancária. Legal. Até por isso que eu fiz uma simulação. E igual, acho que até eu comentei quando eu estava mostrando o site do Zoom, para comprar com cashback, você precisa estar logado na sua conta do Zoom, senão não tem cashback. E aí recai nessa operação que você falou. E outra parte que eles acreditam muito, além de expandir o portfólio de produtos, é expandir o número de parceiros. Novamente, que a gente viu isso nos riscos, a necessidade deles de ter parceiros. Então, eles precisam, se eles não conseguirem contrato com parceiros relevantes no mercado de varejo, eles não conseguem crescer e expandir. Então, eles sempre buscam novos parceiros. Quando a Amazon veio aqui para o Brasil, rapidamente eles entraram em contato e conseguiram essa parceria. Então, é muito importante esse tipo de relação entre os parceiros comerciais varejistas e a própria Mosaico. E é isso. Aqui está o overview da Mosaico. O que é esse triângulozinho ali, colorido ali? Aqui é basicamente a jornada de compra que eles destacam. Então, tem a descoberta, que são artigos, especialistas falando sobre, vídeos. Aí eles fazem as ofertas, né? Então, tem 75 milhões de ofertas. Aí tem os alertas de preço histórico, né? Para chegar na compra.
Aí depois da compra tem o cashback, então tem mais de 390 lojas cadastradas. Aí tem os serviços financeiros, que aí entra o BTG. Então a wallet, o cartão de crédito, pagamentos. Esse é a visão que a Mosaico quer atingir e está focando nisso. Legal, bacana. Show de bola. Assim, quem estiver assistindo a gente pode deixar um comentário aí, né, de opinião. O que eu acho interessante é que, na minha percepção, é uma empresa de baixo risco. O risco dela, ela não tem grandes ativos, ela não corre grandes riscos de dívidas e coisas assim. Na verdade, o risco é... Qual que eu acho que é o maior? Seria, por exemplo, um Google lançar algum produto assim. Um Facebook lançar um comparador de preços, que aí já te dá o preço mais barato e tal. Inclusive, uma das concorrentes que eles destacam é o próprio Google Shopping, se não me engano, né? Quando você digita algum produto no Google, você tem a aba de shopping, ele mostra, não é exatamente um concorrente, mas é um serviço parecido, né? Ele mostra o mesmo produto em várias lojas. Então, esse eu acho que é o maior risco. Se isso, por exemplo, acontece, né, o que a empresa vai fazer? Ela vai ter que pagar mais caro ali no tráfego e tal. Eventualmente assim, numa situação excepcional, né, fica ruim, né? O lucro vai caindo e tal, e ela não consegue desenvolver no mercado. Mas eu não consigo visualizar assim, uma quebra absurda, sabe? Algum negócio acontecendo e a empresa, pum, faliu, né? Então, nesse aspecto, eu acho interessante. Outro aspecto que eu acho interessante é a geração de caixa. Ela entra na operação, ela não está fabricando produto, ela não está fazendo nada, ela está entrando ali no marketing. O marketing é a última ponta para fazer a venda, né? Então, ela já está ali na última etapa para fazer a venda, para pegar uma receita para ela. Então, isso gera um caixa bem interessante. Né? Uma E ela é empresa lucrativa, né? Isso que é bacana e é também desse lucrativa, setor. não é uma fintech, não é um negócio que está sendo desenvolvido, né? Ela já passou por essa etapa, né? A outra coisa que eu acho interessante é o cashback. O cashback, nitidamente, ele é uma tendência, né? As pessoas elas não querem mais aquele desconto, elas querem, assim, elas querem desconto, mas se esse desconto vier em dinheiro na conta, é melhor, né? Isso já tá claro que as pessoas preferem isso. Então, o fato de eles estarem indo nessa direção, e aí também dificulta um pouquinho o Google, né? Porque o Google ele não vai ter essa visão, né? Eu vou dar cashback, né? O Google ele é mais global, né? Eu acho que talvez num terceiro momento, né, com uma criptomoeda, não sei o quê, aí talvez o Google possa derrubar o sistema de cashback, mas por enquanto, né, eu acho que se a Mosaico passar dificuldade, muito antes, Magazine Luiza derrubou, Via derrubou, qual é a Melius lá, né? Exatamente. Essa aí virou pó, né? Então acho que tem muita coisa para acontecer, né? Para ela ficar ruim. Muita gente muito mais cara do que ela vai ter piorado, né? Com certeza, com certeza. E eu acho que outro risco maior dela também é o próprio risco do setor, né? Segmento a gente sabe que é competitivo, que uma hora é igual, dá o exemplo do Facebook, né? Se o Facebook, a empresa, continuasse somente com o Facebook aplicativo, né? O Facebook rede social, a gente sabe que hoje o Facebook estaria falido. Mas aí tem adaptação, tem o WhatsApp, hoje que eles tiram receita, tem o Instagram. Então é muito dinâmico, como até a própria empresa já destaca. E é um risco que é do setor. Esse setor é dinâmico e a empresa tem que estar adaptada a mudanças. E a empresa, nos últimos 20 anos, a Mosaico vem mostrando muito isso, com seus controladores e tudo mais. Esse é um aspecto que eu acho assim, muito forte, né? A gente falou da Marfrig, né? Uma das coisas que a gente falou tanto lá era do Molina, né? Isso. O fato de ser um cara, pô, o cara viveu isso, né? Veste a Viveu isso. camisa dele, a empresa, né? Tá... Assim, respira o mercado da empresa, né? Então é muita experiência, muita habilidade, né? No caso aí, o pessoal da Mosaico, eles estão nessa há quantos anos, né? Já passaram por quantas etapas, né? Então acho que isso é algo que fortalece bastante, né?
Interessante. Eu acho que assim, olhando, né, quem que eu olharia talvez contra a Mosaico? Talvez uma daquela Westin, né, que é super nova também, mas que eu acho que tem uma dependência em Instagram gigante, né? Outra coisa que eu não comentei, que eu acho que é bacana, isso, na minha visão, é um buraco que ainda tem na internet. É muita gente chegando, é muita gente procurando, né, produtos, serviços pela internet, e é pouca referência. As pessoas atualmente elas não sabem assim, essa loja aqui ela é boa. Tudo bem, uma Casa Bahia, uma Via, ok, né? Mas quando vai, por exemplo, para os marketplaces, né? É complicado, assim. Parece que a internet ela ainda está faltando uma referência. E isso é algo que a Mosaic, quem está no meio, eu acho que consegue dar essa. Se eles produzirem conteúdos bem produzidos, eu acho que eles vão conseguir entregar isso aí, sabe, uma segurança a mais. Qual que é a diferença? Unir essas coisas, né? Casar esse tipo de coisa, Tipo conteúdo com a... assim, na Fast Shop está mais barato. Digamos que está R$ 20 mais barato na Fast Shop, o celular que você quer comprar, do que na Lojas Americanas. E aí? Qual que eu vou? Entendeu? Aonde você acha na internet isso? Sabe, que vai, eu vou olhar no Reclame Aqui. Tá bom, pode ser. Mas falta, na minha opinião, falta essa troca, né? Como que você faria no meio físico? Você foi lá numa loja, né, tá um preço, na outra tá R$ 20 mais barato. Se tiver o produto ali que você já leva, ok, tal. Mas assim, digamos que você quer saber ali, né, garantia, caso dê algum problema ali com alguma peça, né, qual que é mais fácil trocar, o que você faz? Em geral, você vai perguntar para amigos, né? Você já comprou naquela loja? Você já usou aquele serviço? Você já foi e tal? Aí você meio que troca uma experiência e as pessoas falam, não, tal loja, cara, esquece, já me deu dor de cabeça, não, aquela lá é legal. Então parece que falta essa troca, né, de informação na internet. Então, quem está no meio, né, a Mosaico, eu imagino que ela pode brotar isso daí dela, se ela já não tiver, né, alguma coisa assim, porque tem as avaliações, né, das pessoas, né? Sim, se tem especialista dentro do próprio site. Isso é algo que eu acho que agrega bastante valor. Interessante, bacana. Legal, acho que é isso, né? Acho que E é isso também. R$ 5, quatro e pouco, R$ 5 da empresa, não, R$ 4, né, caixa, né? Exatamente. 4,50 vamos pensar. Em torno de 4,50 que você paga é caixa, disponibilidade, que para esse setor, então, é muito importante, que é o mecanismo de mudança que eles conseguem fazer. O Paulo está comentando, vejo com bastante otimismo o desempenho da Mosaic, embora o reflexo do desemprego, inflação e embate político possa inibir a alavancagem. Perfeito. Assim, aqui vai, né, o de sempre, né, alocação de capital. Então, além da bolsa, né, faz sentido você ter dólar, faz sentido você ter eventualmente tesouro IPCA, né, que são outros produtos, né, que vão andar bem caso a gente tenha aí problema político ano que vem, né, o desemprego fique mais forte e tudo mais. Então, a ideia, né, é realmente assim, botar 100% do patrimônio no setor cíclico é algo rock and roll. É Michael Burry, né? É Michael Burry, que é complicado, assim, mas tá certo, Paulo, concordo com você. Eu acho que, assim, na minha visão, né, e fazendo, de novo, não é recomendação, tá? Na minha opinião, humilde opinião, né, como investidor, eu acho que a Mosaico, ela tem pouco risco para o que ela está entregando de possibilidade de agregar valor. Eu acho que não é uma compra, assim, no-brainer, que a gente fala, que é tipo assim, assim, não, indiscutível, sabe? Nossa, é indiscutivelmente boa. Não acho que seja. Eu acho que um PL ali, né, de 35 é um crescimento grande. Então o mercado acha assim que ela vai crescer bastante. Se ela não crescer, o que hoje está R$ 12, vai valer, sei lá, R$ 8, né? Agora, como a gente falou, 4,50 é caixa, não tem como chegar a R$ 5 esse Caixa papel, e não sem tem como. dívida, né? Além do Caixa caixa sem dívida. exorbitante, está sem dívida. Exato. Então você entra num papel, né, agora sabendo que assim, no máximo ela cai mais 70%, né, do que ela de agora, né? Tipo, ela já caiu 70% lá do ar, mas daqui para no máximo 70%. Porque ela não diferente de uma IRB, diferente de uma IRB
que pode entrar num ciclo de prejuízos consecutivos e queimar a caixa, né? Eu não vejo isso na Mosaico. Ela não tem por que ela entrar nisso. Se não ficar lucrativo, ela fecha a porta. E tem E se R$ 5 de adapta e caixa lá. muda. Se adapta, ela vai igual ela fez, vai pagar menos tráfego, vai focar no orgânico. Então não tem como, né? O IRB, né, no caso, são redescontos, né? Quando você tem contratos de longo prazo, né? Igual a gente falou a Cogna, né? O financiamento estudantil, ou mesmo a administração, o custo, né? Dos campi, né? Dos centros de estudo, né? Isso são coisas que, assim, se você não tem receita, você começa a amargar prejuízo. E amargar prejuízo, você começa a queimar a caixa. Então, não importa o caixa que tem dentro da empresa, a empresa pode estar cara. Aqui na Mosaico não parece ser o caso. Como que ela vai queimar caixa? Por que ela queimaria caixa? Eu não consigo ver. Né? Então, me parece uma posição com pouco risco, bastante assimetria, assim, tem bastante a ganhar e pouco para Muito pouco a perder. perder. Pouco para perder, não digo muito pouco para perder. Né? Mas que essa ação pode cair mais? Acho que pode. Acho que é só ela não conseguir entregar o crescimento. Aí eu acho que ela vai sofrer um pouquinho. Então, e é o que aconteceu, né? Caiu o EBITDA dela, deixa eu ver aqui, esse último resultado, aqui, o GMV dela, né, o total, eu acho que caiu 10%, eu acho que foi isso, e a receita líquida caiu, acho que 26, não foi? 26%, se me falha a memória? Posso estar enganado. Peraí, deixa eu ver aqui, acho que aqui está melhor. Margem EBITDA, segundo tri realizado, receita ali caiu 20%. Então a receita caiu 20%, o GMV caiu também por aí, 17%. O que aconteceu com o papel? O papel caiu 70%. Né? Porque assim, tá embutido o crescimento. Então, se ela nem entrega crescimento começa a cair, vai sofrer. Né? Agora, tem a questão principal do cashback. Cashback é divisor de águas. Né? Então, acho que ela fez algo ali na engrenagem dela que é uma mudança para frente. Então, não dá para tomar esse segundo TRI como referência. Eu acho que a gente vai ter que olhar aí terceiro TRI, quarto TRI, né? Dar aí mais ou menos 6 meses de tempo para entender se ela estabilizou ou eventualmente até começou a crescer. Se ela começou a crescer, ela sobe mais 70%, eu acho, a ação. Se ela estabilizou, eu acho que ela cresce um pouquinho. Se ela continuar caindo nos próximos 6 meses, eu acho que o papel sofre bem, mas aí a gente tem esse limitador de caixa aí que para baixo disso não vai, né? Essa é a minha humilde visão, assim, né? Não, eu compacto com isso também. Eu acredito que ela esteja bem descontada, lógico que por conta dos resultados que ela vem apresentando. Mas quando a gente analisa um pouco os riscos desses resultados, a gente vê que pode ter um futuro muito melhor, muito diferente. E o mercado a gente sabe que sempre precifica de forma às vezes exagerada, tanto para cima quanto para baixo. E aí que entra a oportunidade. Então, para quem acredita que a empresa pode se recuperar, pelo menos com base na administração, com base no que a gente tem de detalhes, de informação, esse é o momento, antes dela anunciar bons resultados, é o momento de acreditar na empresa, né? Não quando ela já anuncia, o preço já vai estar corrigido. Então, acredito que ela seja um case com os riscos muito parecidos com de outras do setor, digamos, do setor em si, o risco dela generalizado é do setor, mas quando a gente olha de forma específica, é muito pouco risco pelo que ela entrega, pelo que ela tem na governança corporativa dela, pelo que ela tem de receita, a parte de questão de lucratividade, própria idade que ela tem. Normalmente empresas desse setor são muito novas, mas apesar dela entrar novo na bolsa, a IPO foi agora 2021, ela já é uma empresa que tem quase 20 anos de bagagem, quase não, mais de 20 anos de bagagem. Então, é uma coisa que acho que para a gente mitiga muito alguns riscos. Então, eu ficaria alerta com uma coisa também. Eu acho que ela pode ser um possível alvo de ser adquirida por uma empresa do tipo um Itaú. Porque se a gente parar para pensar o que o Banco Inter está fazendo, né, com o Super App, com tal, e o Itaúzão, o Bradescão, né, eles estão ali do lado, ali tocando a bola de lado, mas eles são gigantes. Né?
Então, uma empresa de 1 bi, Até não me surpreenderia, né? O Itaú SA, né? A Hold vai lá e compra um negócio dele. É que já está meio que engatilhado com o BTG, né? Exatamente. O BTG tem parte já na empresa, exatamente. É. E a composição acionária dela facilita muito que ela seja adquirida. Ela não tem inúmeros controladores, não tem várias empresas que detêm ela e partes. Não, é uma coisa muito enxuta. Parece, a grosso modo, né? Falando de forma bem simplória, né? Uma empresa familiar, né? Você vê que os 3 fundadores são os 3 controladores, são os 3 que mais têm ações da empresa e são os 3 que trabalham até hoje, estão no conselho, estão na diretoria. Então isso facilita muito essa passada de bastão, digamos assim, né? Ela ser adquirida por outra empresa. Tem que ver isso. Às vezes o próprio BTG, né? Vai dar um bid ali para comprar a empresa e virou o braço, né, Super App, o braço cashback, ou seja, vai competir talvez até mais forte do que o Banco Inter. Eu não tenho dados de acesso do Banco Inter, mas 1 milhão e 700 de acesso, né, no Zoom por dia, é muita coisa. Não é brincadeira, cara. E aí isso aí liga com, imagina, você entrar no site de todo mundo que entra, né, enxurrada de gente que entra na Zoom e na qual que é a outra? Zoom e o Buscapé, e aí tá lá BTG, cashback, BTG tal, Super App, BTG, ganha mais cashback se você tiver conta no BTG, né? Enfim, são coisas... Cartão do BTG, né? Faça o cartão, aí entra naquela... são coisas para se pensar, assim. Às vezes o papel vai caindo tanto que chama a atenção de alguém, né? E aí a gente como investidor, claro, ganharia porque um BTG da vida vai comprar, não vai pagar R$12 a ação, porque os sócios não vão entregar 12. Eles vão entregar, sei lá, né? Se está 35 do, enfim, sei lá, vai entregar lá R$20. Aí a gente vai ganhar esse upside, né? Vamos dizer. Legal, tá bom. Perfeito. Show de bola, Felipe. Obrigado. Mais um super conteúdo aí, super estudo de empresa. Para mim, tem ajudado muito. Espero que tenha ajudado aí as outras pessoas. E é isso aí. Obrigado. É isso. Obrigado, que isso, cara. Obrigado pela oportunidade também. E semana que vem, não, essa sexta já, né? Não sei se a gente vai semana que vem ou já essa sexta, a gente já vai para uma próxima empresa, uma empresa relevante da Bolsa. E vamos que vamos. Obrigado, Rogério. Parabéns aí. Valeu, obrigado, Um abraço, Rogério. viu? Tudo de bom aí, todo mundo. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.